Boa tarde, galerinha. Então, hoje é sexta, né? Então, vamos aproveitar e ter o nosso momento assíncrono das aulas de biologia. E hoje a gente vai ter a correção daquelas atividades que eu passei no livro, nas últimas aulas, lá pelo dia 7/5. Estão lembrados? Naquele dia que teve a reunião. Então, façam as atividades, não deixem de fazer, meu povo, porque as atividades elas contam tanto na sua nota como também na sua presença para não levar falta, tá? Então, façam as atividades conforme o professor pede aqui, tá certo? Então, vamos começar a nossa correção. Então, vamos lá, meu povo. A primeira aqui, então, ela foi feita, tirada do nosso livro, a correção das atividades sobre a origem da vida. É a nossa correção, está entre as páginas 272 a 285 do seu livro didático. Então aqui, para quem perdeu, eu coloquei as páginas do livro que foram tiradas essas questões, certo? Então tá aqui as páginas e o objetivo do estudo, como eu sempre coloco, tá certo? Para a gente poder validar a nossa correção. A primeira questão ela foi tirada da página 284 e a questão 2 do para recapitular. E ele falava o seguinte: as teorias clássicas sobre a origem da vida utilizam um argumento a favor da hipótese heterotrófica. Explique o que é essa hipótese mencionada em argumentos usados a seu favor. Então, no caso, quando a gente falava de autotrofismo e heterotrofismo, a gente falava também da questão da alimentação, né? Por exemplo, o ser heterotrófico, ele precisa de um outro ser para poder sobreviver. Exemplo, nós somos seres heterotróficos. Autotrófico é aquele que produz o seu próprio alimento. Quem é que produz o seu próprio alimento? As plantas que ela tira do sol, do solo, os minerais, e aí, num processo biofotoquimiogeossintetizante, transforma tudo isso em alimento, que é a chamada fotossíntese. Então, eles são chamados autotrofismo, é quando surgiu as plantas, certo? Então, a resposta, que era uma resposta em aberto, você tinha que colocar, ela tinha que estar baseada nisso, ó. A hipótese heterotrófica postula que os primeiros seres vivos teriam sido heterotróficos, quer dizer, eles dependiam de um outro ser para poder sobreviver, para poder se alimentar. Com o argumento, esses seriam bioquimicamente mais simples do que os organismos autótrofos, fotossintetizantes, aqueles que eu falei que são as plantas, tá certo? Então, se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Vamos passar para a segunda. A segunda questão eu tirei do livro de vocês, da página 285, e foi a questão número 2, que correspondia lá nos tópicos Biologia no vestibular do Enem. Aí ele fala o seguinte, tá aqui: a descoberta dos micro-organismos por Leo Verhoek trouxe a volta da teoria da geração espontânea. O que era a teoria da geração espontânea? Tudo nascia do nada. Dessa caneta poderia nascer o quê? Um cururu, né? Não tem vida essa caneta, mas com a ação do sol, da água e de tudo, puf, nasce um cururu, né? Aí o que é que acontece? Vamos ver aqui. Na tentativa de refutar essa teoria, o italiano Lázaro Spallanzani preparou infusões muito bem fervidas e cuidadosamente fechadas, as quais ficaram livres de micróbios. Durante muitos dias, além dos objetivos iniciais, a experiência de Spallanzani foram muito importantes. Por quê? Porque quando Spallanzani fez isso, ele praticamente confrontou Needham, como a gente estava falando nas aulas passadas. E nesse confronto, Spallanzani queria provar o quê? Que a ideia, né, no caso aí, de Red, que era outro cientista, que colocou a biogênese em pauta, era a teoria correta. Né? Aí vamos ver o que é que ele fala. Refuta definitivamente a geração espontânea? Não, na tentativa aqui ele trouxe de volta a teoria da geração espontânea, quer dizer, a da abiogênese. Confirmaram os resultados
Aí, contribuíram para a invenção da indústria de enlatados de François Père? Não, quem contribuiu, no caso aqui, foi Louis Pasteur, pela pasteurização. Refutaram definitivamente a geração espontânea? Não. Quando eu digo refutar, é eliminar. Mas no caso aqui, o texto ele diz que trouxe de volta a teoria da geração espontânea. Então ele está dizendo o contrário no texto. Confirmar os resultados obtidos por John Needham? Aí sim, confirmaram. Provaram que a fervura destruía a força vital existente do caldo? No caso aqui, eles não falavam disso, né? Que destruía o caldo vital. Ele queria provar uma teoria, que era a biogênese. E provaram que sem oxigênio não há possibilidade de vida? Não, sem oxigênio também há possibilidade de vida, porque a gente tem as bactérias anaeróbias, né? Até falei do vinho para vocês, que elas ficam lá dentro e não necessitam de oxigênio, e fazem a fermentação desse vinho. Então a resposta correta é: confirmaram os resultados obtidos por John Needham, certo? Então a questão era essa, a correta. Então vamos passar para a próxima questão. A próxima questão era o seguinte, era da página 285, era a questão 1 de Biologia no vestibular do Enem. Então ele falava o seguinte: a origem da vida na Terra era um assunto que sempre preocupou a humanidade e desperta debates acalorados entre partidários diferentes comuns. Analise as afirmativas a seguir sobre as teorias que tentam explicar a origem da vida. Aí vamos lá. A primeira. O médico holandês Van Helmont é um dos ferramentas advogados da biogênese, tendo ficado famoso com as suas receitas para a biogênese. Aí, no caso, essa teoria deu origem da vida? Deu, mas não era de uma maneira correta, né? Porque a gente tem que aqui explicar o que são controversos, né? Então, no caso aí, partidários. Aí, continuando. Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros organismos eram estruturalmente muito simples, viviam em ambientes aquáticos, ricos de substâncias estruturalmente muito simples, e viviam em ambientes aquáticos ricos em substâncias nutritivas, mas sem oxigênio dissolvido na água ou na atmosfera. Eles usavam essas substâncias químicas como alimento, sendo, portanto, heterotrófos. Não, porque aqui, qual é o erro? Tem também com oxigênio, tem os aeróbios e os anaeróbios, então por isso que estaria errado. E a terceira, segundo a hipótese de Oberyn e Haldane, os seres vivos não se originariam na Terra, mas em outros planetas que foram trazidos para a Terra por meteoros que caíram aqui. Essa daqui refuta a panspermia, só que o erro está aqui, porque ele quer as opiniões controversas. Então esse daqui fala da biogênese, esse aqui fala da questão dos seres heterotróficos, mas esse aqui não fala, porque Oberyn, na realidade, ele refutou, no caso, ele fez, refutar não, ele fez a teoria da evolução química, certo? Então, por isso que a questão estaria errada. E ele aqui está pedindo a questão controversa. Então, no caso, seria a alternativa 3, que é errada, certo? A afirmativa 2 está correta, então não seria. A alternativa 1 e 2 estão corretas e a alternativa 1 e 1 está correta. Então, só era mente a afirmativa 3 que era errada, viu?
porque na verdade Oparin e Haldane, eles no caso aí fizeram a teoria da evolução química, tá certo, meu povo? Os outros têm aqui os dizeres, né? Aqui fala de abiogênesis, e essa outra segunda, ele fala também dos oxigênios, né? E sem oxigênio, né? Segundo a hipótese heterotrófica. Então está falando de evolução química, né? Começou com esses seres e na terceira ela estava totalmente errada. Então qualquer dúvida vocês podem me procurar e a gente tira a dúvida de vocês, tá certo? Vamos passar para a quarta questão. Quarta questão, nós tínhamos um gráfico aqui, certo? Eu esqueci de marcar a página, não foi desse gráfico? Mas tem lá no começo, depois vocês olhem no começo. Então era uma questão do Enem, aí tinha assim, as áreas enumeradas no gráfico da composição do volume aproxima a atmosfera terrestre desde a sua formação até os dias atuais. Aí nós temos aqui a composição química e nós temos aqui o tempo, né? Aí o que é que ele fala? Considerando apenas a composição atmosférica isolada a outros fatores, pode-se afirmar que não se podem ser detectados fósseis e seres aeróbicos anteriores a 2, bilhões de anos atrás. No caso aí, há 2 bilhões de anos atrás não pode ser detectado, né? Porque a vida surgiu depois, né? Porque nesse período a Terra era uma bola de fogo. As grandes florestas poderiam ter existido há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Aí nesse caso estaria errado. A primeira está certa, a segunda está errada. Aí a terceira, o ser humano poderia existir aproximadamente há 2,5 bilhões de anos. 2,5 bilhões já teria todos os elementos químicos, então poderia, certo? As florestas, 3,5, aqui já teria, né? Então, nesse caso aí, já teria sim. Nas duas últimas, quer dizer, seria incorreta, né? E a primeira seria a certa, né, meu povo? Qualquer dúvida, me pergunte. Então, apenas a número 1 é correta, tá certo? Então, vamos apagar e ir para a última questão. Utilizamos atualmente o processo de conservação dos alimentos chamados pasteurização. Linhas gerais na qual consiste esse processo. Responda. Né? Pesquise e responda. Então era da página 283, questão 2, analisando o texto. No caso, a pasteurização é aquele processo que eu falei, por exemplo, da fervura do leite a uma determinada temperatura, coloca-se em caixas ou em latas para conservar o alimento. Tanto é que nessa época, Louis Pasteur foi que, com aquele experimento que ele fez para consagrar a biogênese, ele criou esse método de pasteurização. E a pasteurização até hoje é utilizada nas indústrias como uma forma de conservar esses alimentos, né? Contra esses agentes patogênicos, essas bactérias que podem consumir o alimento e nos trazer doenças, como o botulismo, né? Então aqui eu fiz um pequeno resumo sobre pasteurização, que coloquei assim: a pasteurização consiste basicamente em aquecer os alimentos em altas temperaturas por determinado tempo, a fim de garantir a total eliminação de micro-organismos patogênicos decompositores, garantindo a forma de qualidade e durabilidade dos alimentos. Em seguida, o produto deve ser imediatamente embalado ou isolado para o contato do meio ambiente.
na forma de não permitir a entrada de novos agentes microbianos. Então, pessoal, está corrigida essa atividade, certo? Mas a gente tem como praxe de dar um conteúdo novo. Então, assistam outro vídeo com um conteúdo novo, tá certo? Então, uma boa sexta-feira, que esteja tudo bem na vida de vocês e até mais com outro vídeo, tá certo? Obrigado, meu povo!